Bom dia a todos vocês, pedindo que Deus, nosso Pai, nos proteja, nos guie, nos direcione no melhor caminho a seguir, que nós estejamos contentes e felizes, amando o nosso próximo e vencendo todas as barreiras como verdadeiros cristãos, pedindo a sua sabedoria, meu Pai, para entender e aplicar a sua palavra em minha vida. Amém. Hoje é dia de gotas de luz. Isso significa que hoje é o nosso dia de bate-papo sobre um assunto que está em pauta. E, infelizmente, o assunto em pauta esta semana é o desentendimento. Desentendimento entre irmãos, familiares, desentendimentos nas redes sociais, muitas mensagens nesse sentido. O título de hoje é: Você sabe dizer a verdade sem maldade? Se nós pensarmos sobre a verdade material, ela é uma verdade em que hoje ela é verdade, mas amanhã poderá não ser mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente assume algo como uma verdade absoluta e para sempre, porque nós não sabemos do dia de amanhã, nós não controlamos os atos dos outros. Apesar da gente ter uma vontade muito grande que as coisas sejam como a gente quer, nem sempre, muitas vezes a gente vai ter uma surpresa no caminho. Então, quando a gente está comunicando com alguém, a gente tem que considerar que a nossa verdade não é absoluta em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que considerar que nós não podemos de maneira nenhuma agora ser cristãos e daqui a 5 minutos não ser mais cristão. A gente começa a tratar o outro de uma maneira agressiva, a gente começa a vingar, a jogar na cara do outro o seu erro. E existem muitas coisas que não trazem lucratividade para Deus. Quando eu falo em trazer lucratividade para Deus, é que a gente tem que conviver com o nosso próximo de uma maneira que não negue a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente não seja o traidor da sua causa, por causa de problemas materiais. Está escrito no livro de Isaías 5:20, que a aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, e a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. A gente chama o mal de bem. E nisso não existe lucratividade para Deus, mas uma lucratividade satânica. Quando a gente trata o nosso próximo muito mal, porque a gente quer dar o troco por algo que a gente passou com ele, ou por algo que aconteceu, ou pelo seu próprio erro. Quando a gente faz isso de uma maneira desamorosa, a gente está acreditando que a gente está fazendo um bem, mas na realidade a gente não está elevando essa pessoa, a gente está querendo jogar essa pessoa na sarjeta. E veja que não só essa pessoa vai sentir muito mal, mas também eu tenho certeza que Deus estará sentindo muito mal com a nossa atitude, porque nós estamos trocando o bem pelo mal. E a gente está fazendo isso muitas vezes sem observar a nossa atitude, mas muitas vezes é premeditado. Jesus Cristo foi tratado dessa forma quando estava aqui na terra, sem piedade. As pessoas acreditavam em uma verdade que na realidade não era verdade. E vocês viram muito bem o que fizeram com um homem inocente.
Essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser uma mensagem aprendida para todos nós, porque nós não devemos ocupar o lugar daquele que julga e daquele que condena, porque aquele que julga e condena é Deus, nosso Pai. Então, para nós que estamos na caminhada para esse mesmo Deus, nós temos que ter como modelo de vida nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando nós temos como modelo de vida um ser humano ou a atitude de alguém, nós estamos correndo o perigo de ser influenciado por obras satânicas e ser jogados no abismo para sempre. Está escrito em Provérbios 12:2, o Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. Então, nós vamos ver que a gente sempre tem que ter em mente isso aí de planejar o bem. Não importa qual seja a situação, a gente tem que manter os pés firmes na palavra de Deus. E Jesus Cristo não tinha um osso mau no seu corpo. Então, por que é que a gente está mudando a nossa atitude e tendo uma comunicação muito pobre com o nosso próximo? Tendo uma comunicação cheia de ódio, de rancor, cheia de querer dar o troco, cheio de vingança. Tudo isso a gente tem que pensar não como religiões, porque hoje em dia falar de religião também está algo muito perigoso nas redes sociais, até porque ninguém sabe quem é quem, mas vamos falar sobre cristão, sobre aquilo que a Bíblia nos pede para ser. Nosso Senhor Jesus Cristo está pedindo para a gente ser. Então, nós temos que sempre cultivar o bem, levar amor ao nosso próximo, ser exemplo e não trazer essa pessoa para o caminho ruim, levar essa pessoa ao ódio, ao engano e tudo mais, porque é isso que a gente está vendo nas redes sociais, nessas histórias que eu tomei conhecimento que está acontecendo em muitas famílias por causa de política. Veja que antes da política a sua família estava caminhando de uma maneira muito melhor. Então vamos colocar a política à parte, a política no lugar onde deve estar, que é algo totalmente humano, mas vamos pôr a nossa salvação em primeiro lugar, porque daqui uns dias a gente vai morrer e daí a gente vai depender daquilo que a gente fez hoje, de como a gente tratou o nosso próximo, para a gente ter o nosso nome no livro da vida ou não. Então nós temos que pensar principalmente na nossa salvação quando lidamos com o nosso próximo que está errado, porque não é sobre a salvação dele, mas é sobre a nossa salvação. E a gente ser exemplo para que o outro seja salvo também é algo desejado por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabedoria 12:3, aliás, Provérbio 12:3 está dizendo: a perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. Vocês estão notando a instabilidade que está surgindo dentro das famílias, das redes sociais? A instabilidade é muito grande. A gente está numa situação de perigo para abrir a boca e entrar em problemas. Por quê? Porque o Satanás está lá aguardando, que é para agarrar quanto mais pessoas ele puder. E isso aí não é brincadeira, não. Porque para vocês perceberem essa influência satânica, é muito fácil. Quando você chega em um lugar ou abre a sua página na internet, se você não sente aquele prazer, aquela coisa gostosa no seu coração, saiba que Deus não está ali, não. Então, para a gente ter Deus
dentro daquilo que a gente faz, nas nossas ações e tudo mais, a gente tem que viver dentro da palavra de Deus, agir. As nossas ações têm que ser como as ações de um cristão, porque senão o Satanás vai fazer festa e rir da nossa cara. Nós temos que ser firmes, constantes na fé, porque está dizendo aí na palavra que os justos permanecerão firmes. Não importa se o mundo ao nosso lado está em guerra, eles estão numa guerra psicológica, numa guerra de palavras o tempo todo, não importa, porque se nós somos justos, nós vamos estar inabaláveis, nós vamos continuar sendo justos. Não mudando porque o outro quer nos mudar, o outro quer direcionar a nossa vida, os outros querem ditar aquilo que a gente faz, os outros querem que a gente escolha da maneira como ele quer, mas tudo isso é o outro querendo nos trazer ladeira abaixo. A gente tem que sempre agir de acordo com aquilo que a gente pensa que é verdadeiro, que é honesto e que está baseado naquilo que Deus quer para nós. Tem gente me falando, pastora, eu já não falo nada, eu vivo em silêncio, selei a minha boca e entro em casa e saio sem falar nada. Isso até certo ponto é louvável, mas a gente não pode viver como uma ilha. Se fosse assim tão fácil, a gente como cristão só excluiria todo mundo e ia viver numa ilha, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente caminhe junto com o pecador e não pecador, com o puro e o impuro, que a gente aprenda com eles, que a gente também seja luz e mostre o caminho verdadeiro. Agora, nas redes sociais, não é errado ser seletivo, mas a gente não pode jogar na cara da pessoa que a gente está sendo seletivo. A gente tem que procurar uma maneira cristã de ser seletivo, porque veja que a gente não pode participar de artes satânicas para dizer que está tudo bem. A gente não pode de maneira nenhuma, então não é errado ser seletivo, mas o errado é a maneira como a gente diz estar sendo seletivo. Por exemplo, se você não gosta do que eu falo, me bloqueia ou saia da minha página. Eu falo o que eu quiser. São coisas que a gente está sim sendo seletivo, mas de uma maneira arrogante, de uma maneira negativa. Veja que amizades que existiam antes, de uma hora para outra, começa a ser negativamente seletiva. Então, nós temos que pensar na maneira como a gente falar a verdade, aquilo que a gente pensa que é verdade, sem ferir o nosso próximo. Mas como é que nós podemos fazer isso? Porque muitas vezes o nosso próximo está jogando para cima de nós algo tão injusto e desumano. A primeira coisa que eu faço é usar sempre a palavra de Deus, porque usando a palavra de Deus não tem erro. A pessoa sempre vai vir a uma reflexão, a menos que ela seja totalmente satânica. Uma outra coisa que vale muito é a gente dizer muito obrigado, Deus te abençoe, abençoar a pessoa. Eu te ofereço orações hoje. Um bom dia, boa tarde, algo assim, sem a gente entrar naquela onda negativa da pessoa. A verdade é que nós estamos vivendo num mundo praticamente sem censura. Quando a gente se propõe a participar das redes sociais, a gente convive com isso. Agora, esse não é o comportamento cristão. Todo mundo é cristão, bem poucos têm a honestidade de falar eu sou ateu ou ateia. Não, todo mundo é cristão. Mas aqueles que realmente têm uma postura cristã no se comportar, no falar, no vestir, no tratar os outros, em ser família,
são muito poucos. Então a gente tem que agir com muita cautela nas redes sociais. Nós devemos separar a verdade da maldade. Veja que em religiões e também no nosso relacionamento humanos, porque religiões são comandadas por seres humanos e nós, seres humanos, todos nós somos pecadores e temos a natureza pecaminosa. A gente pode errar, religião pode errar, mas veja que quando pessoas e religiões erram propositadamente e continuam no erro, aí é algo diferente, é algo satânico. Mas quando é um erro por falta de conhecimento e a pessoa corrige aquilo imediatamente, a pessoa se volta para Deus, a pessoa esclarece aquilo, aí é algo diferente. Porque todos nós podemos errar a qualquer momento, eu posso errar a qualquer momento, mas se alguém me disser e eu chegar à conclusão que eu estou errada, eu vou aceitar o meu erro, porque não é do meu interesse ser taxada de falsa cristã de uma pessoa que está pregando para o lado oposto. Não, eu estou pregando para nosso Senhor Jesus Cristo. O meu trabalho é em nome de Deus, é para Ele que eu estou aqui na frente de vocês. Então, se eu cometer um erro, eu não quero permanecer nele. Se existe religião, igreja, pessoas que estão permanecendo propositadamente no erro, significa que foi debandado para o Satanás, e aí a gente tem que se afastar de uma maneira cristã, sem causar conflitos, sem a gente sair por aí desmoralizando religiões, pessoas e tudo mais, mas simplesmente a gente citando a palavra de Deus, a gente mostrando o erro para as pessoas. O que a gente tem visto muitas vezes na rede social é que a convivência com os outros tem sido quase que imposta. Ah, se você não gosta do que eu falo, me bloqueia ou saia do meu canal. Gente, nós não podemos impor a nossa verdade para o nosso próximo. Isso aí é uma arrogância, é uma falta muito grande. Nós temos que ser mais maleáveis com o nosso próximo. E se a gente é de Deus, a gente quer trazer as pessoas para Deus e não irá-las, não fazer com que as pessoas caiam. Nós temos que elevar, abençoar, trazer a pessoa a um estado de graça para que ela encontre Deus, encontre a palavra de Deus. Então, a imposição não é algo que Deus recomenda. Por quê? Porque Deus não está nos chibateando para a gente fazer as coisas que nós devemos fazer, não é? Ele nos deixa errar, aprender, cai, levanta, até a nossa morte, porque se a gente não acertar o nosso comportamento até a nossa morte, a gente não se arrepender, não pedir perdão, não aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, aí nós vamos para o lago de fogo. Então, enquanto estamos vivendo, nós temos essa oportunidade por causa do livre-arbítrio, por causa do amor imenso que Deus tem por todos nós. Mas depois que nós morremos, isso aí acabou. Então, nós temos que pensar sobre isso. Leitura de Efésios 4:2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Isso está faltando demais para todos nós, tolerar pacientemente o nosso próximo em amor. Em amor também a nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando a gente se torna intolerável com o nosso próximo, a gente está sendo intolerável para com Deus, porque Deus tem tido uma tolerância muito grande para conosco. Então veja que nós seremos julgados pela nossa intolerância com o nosso próximo, porque Deus está sendo muito tolerante para conosco. Por outro lado, a nossa amizade não pode ser baseada em mentiras, em maldades, não.
tem que haver a verdade, tem que haver a honestidade. Então veja que é uma questão de equilíbrio, da gente chegar num ponto em que a gente conhece a palavra de Deus e sabe até onde que a gente pode ir. Tem aquele limite cristão que a gente não pode ultrapassar, porque daí a gente está passando para o outro lado. Então vamos ver em seguida, leitura de Efésios 4:3. Façam todo o possível para manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. O que é esse vínculo da paz? É nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente não está ligado com o outro através de nosso Senhor Jesus Cristo, é impossível manter esse vínculo da paz, porque a gente está vendo o outro e muitas vezes o outro está ligado com o vínculo da guerra, o vínculo satânico. Então, a gente tem que estar ligado com o vínculo da paz, porque ele nos capacita, ele nos direciona naquilo que a gente deve fazer para manter essa paz sempre. Leitura de Efésios 4:14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Veja que o cristão que conhece a palavra de Deus, pelo menos tenta conhecer, ele sabe quando ele está sendo manipulado, sendo enganado. Então, nós não podemos ser imaturos na fé, como as ondas de um mar bravio. De acordo com aquilo que está acontecendo com os ventos, a gente crê de uma maneira. Não. Tem que ser uma fé só baseada na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual é imutável através dos tempos. Se a gente está cada dia mudando de opinião, significa que a gente não tem uma fé verdadeira. Mas eu estou falando isso que é para causar mudança em todas as pessoas, para que elas vejam a necessidade de estudar a palavra de Deus, não só dentro da sua igreja, mas principalmente na sua vida particular. Tenha a sua Bíblia lá, estude por você mesmo e vá também à sua igreja, mas conheça por você a palavra de Deus, que é para evitar essas situações malignas que está acontecendo no nosso Brasil. Leitura de Efésios 4:15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Toda a igreja tem que ser parecida com Cristo. E nós somos igreja porque somos parte da igreja. Então, nós temos que ser parecidos com Cristo. Será que toda essa briga política que a gente está vendo por aí é algo parecido com Cristo? Será que essa conversa que um fala uma coisa, outro fala outra, cada um quer ter a sua razão, é parecido com Cristo? Então, vamos pensar sobre isso e procurar corrigir a nossa atitude cristã, porque está muito em falta. Nós temos que buscar mais as nossas bênçãos, sair desse lado satânico que a gente se encontra, para trazer as coisas boas para a nossa vida, para a nossa família e tudo mais. Eu sinto que para a gente dizer a verdade sem usar a maldade, a gente tem que, em primeiro lugar, usar da empatia. A gente tem que calçar os sapatos do outro e ver por que é que o outro está agindo daquela maneira. Porque a gente vai ver que existe uma história por trás de cada um que os leva a agir de certa maneira.
Às vezes é uma história de uma vida muito triste, às vezes é uma história de uma vida de muito abuso, às vezes é uma história de uma vida de muito sofrimento, às vezes é uma história de uma vida mergulhada na ignorância. Então tem muitas coisas que a gente tem que considerar usando a empatia. E usando a empatia, a gente se sente mais confortável em oferecer o ósculo santo para o outro que está no erro, não é verdade? Sim, isso é verdade. Então, nós temos que fazer esse teste e vamos ver que dá certo. A gente tem que compreender o nosso próximo em qualquer situação. E finalmente, para a gente falar a verdade sem ferir o outro, a gente tem que amar a nós mesmos. Parece que é uma coisa fora de contexto, mas não é. Porque uma pessoa que não ama a si mesma, ela tende a jogar aquilo que está errado dentro de si para os outros. Ela não vai compreender o outro porque não compreende a si mesmo. É um desamor muito grande. Ela não está preocupada com a sua salvação. Isso é um desamor muito grande, porque quando a gente nos ama de uma maneira muito íntima e particular, a gente, em primeiro lugar, vai colocar Deus e a nossa salvação. Quando existe essa falta de amor próprio, a gente está vivendo com o mundo e para o mundo, deixando a nossa salvação em segundo plano. Agora nós vamos ver que Jesus Cristo, ele veio aqui e ele se colocou no chão por todos nós. Ele foi batido, ele foi humilhado, ele foi pregado na cruz, morto. Ele foi sepultado numa sepultura emprestada. Então nós vemos que muita coisa ruim aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso tudo aconteceu por um amor sublime, porque Ele queria nos libertar das mãos satânicas. Ele queria nos dar um recomeço, nos livrar de todo o pecado do passado, ter uma nova vida, e assim Ele fez. Mas o que eu penso é que agora nós, como cristãos, temos que nos colocar nessa situação em que Jesus Cristo estava e elevá-lo cada vez mais por todo esse gesto de amor. E como é que a gente vai elevar nosso Senhor Jesus Cristo? Fazendo a sua vontade, não metendo os pés pelas mãos e aceitando as correntes satânicas em nossos tornozelos. A gente não pode aceitar isso, a gente tem que rejeitar a maldade deste mundo e elevar a nosso Senhor Jesus Cristo, oferecer a Ele os nossos sacrifícios e procurar viver da maneira mais feliz possível. Como retribuição do nosso amor vivido e aprovado, a gente tem que deixar o nosso orgulho na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que ser mais humilde e amar o nosso próximo. A gente tem que elevá-lo na sua grandiosidade cada vez mais, ser mais agradecidos e buscar a nossa vida eterna ao lado do Pai. Que todos vocês tenham um dia abençoado. Muito obrigada por sua participação. Vocês são sempre muito bem-vindos para estudar comigo a palavra de Deus. Vamos cultivar a paz nos nossos lares, nas redes sociais. Vamos fazer a nossa parte em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos. Paz no seu coração lindo.